Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio. Agora a gente olhar para ações mais empresariais. O último a gente focou mais na área de M&A com o pessoal da Zaxo. Para quem não acompanhou esse último episódio, bem interessante ver o que agrega na parte ESG, o que as empresas de M&A estão olhando e o quanto isso pode ser um bom negócio ou, dependendo da ação, não ser tão um bom negócio, né, como o Léo explicou para a gente. E hoje eu estou aqui com o Luiz Mota, atual CEO da Excelsior, para a gente conversar um pouco também das ações da empresa, o que puxa essa parte de sustentabilidade, SG, estratégico. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Meu caro, antes da gente entrar na pauta, a gente gosta de saber quem é a pessoa física, né? Quem é o Luiz, como é que o Luiz chegou até onde ele chegou, e depois a gente segue o baile. Se puder também, obviamente, falar um pouco da Excelsior, do tamanho, para quem caiu de paraquedas agora no mundo dos negócios, não conheça a empresa, então entender o tamanho da responsabilidade que a gente está de conversar agora. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que para mim sempre é bacana ter momentos como esse para a gente poder falar um pouco sobre o que a gente vem fazendo, falar um pouco sobre companhia também. Bom, falar do Luiz Mota bom, falar de um carioca aí que vive há 13 anos aí no Rio Grande do Sul. Praticamente tive a minha vida profissional em empresas de alimentos. Trabalhei aí talvez em todos os meus concorrentes e com cada um deles aprendi um pouquinho. Fui subindo e galgando aí algumas, né, desde estagiário aí até CEO aí, mais ou menos em 25 anos aí de carreira, na qual tive a oportunidade então de aprender né, a gente nunca sabe tudo, aprender um pouco sobre esse segmento de proteína animal, que é onde eu acabei me especializando. E durante esse período a gente foi aprendendo bastante, né? Então tive a oportunidade de trabalhar em 4 estados diferentes e cada um deles, em cada empresa que eu tive sempre aí muitos aprendizados que hoje eu procuro colocar hoje dentro da Excelsior Alimentos, né? A Excelsior é uma empresa que esse ano, né, o ano passado, ela tem 130 anos, uma das empresas mais antigas do Rio Grande do Sul. É uma empresa super importante aqui no cenário gaúcho, líder em vários segmentos, desde o famoso patezinho da Excelsior, aí, consumido talvez aí por vida de mercado aí há mais de 80 anos, mas hoje líder em várias categorias aí de alimentos à base de proteína animal. E, mas é uma empresa que a gente a todo momento ela precisa buscar uma ressignificação, né? E eu estou no cargo de CEO lá, já estou no meu terceiro, finalizando o terceiro ano, e nesse período a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre aonde nós queremos chegar como companhia. A gente fala muito sobre essa questão também super importante que é o ESG. A gente, no último ano, inclusive, fizemos o primeiro lançamento de uma linha à base de proteína vegetal. Então, era algo assim que a gente tinha muito objetivo em fazer. Começamos aí a olhar para o mercado e a trabalhar de uma forma que a gente entende que cada vez precisa ser mais sustentável. Não é um caminho fácil, né? A gente sabe que quem está na prática, às vezes na teoria, né, é uma coisa, mas na prática os desafios são enormes. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui durante a nossa conversa. Mas é uma empresa que eu me orgulho bastante aí de estar à frente. É uma empresa que realmente ela representa o Rio Grande do Sul e ao longo aí dos nossos 600 funcionários hoje diretos que nós temos, fora os outros 300 a 400 indiretos, é uma empresa que emprega bastante gente, que tem o orgulho de ser gaúcha e, enfim, assim, eu particularmente tenho assim uma gratidão muito grande em poder estar à frente dessa companhia. Maravilha, muito bom saber um pouco mais de ti, conhecer um pouco mais da Excelsior aqui. Eu, particularmente, sou consumidor. E agora a gente entrando, assim, né, nessa pauta de sustentabilidade, acho que antes também de falar da Excelsior, uh, da Excelsior em si, de uma maneira geral,
Para adotar a sustentabilidade, muito se fala, né, da importância de ser top-down, né, de os líderes comprarem e começar a funcionar. Só um parênteses aqui, o pessoal já me conhece, mas só para também tudo estar a par. Às vezes eu olho para baixo porque eu estou anotando aqui, então pode ser que não é porque eu estou perdendo foco, na verdade é para eu não perder os pontos aqui. E É tranquilo. qual é o papel do CEO, né, para uma estratégia de sustentabilidade? Onde é que tu entra nessa pauta com a empresa, ou ainda ela é mais direcionada para o pessoal que está focado na parte de sustentabilidade? Eu acho que a gente tem a principal função que é dar o exemplo, né? A gente, como CEO, a gente não der o exemplo, dificilmente as pessoas vão nos seguir. Quando a gente fala que sobre liderança, isso, quando a gente tenta fundir o cargo de liderança com, desculpa, fundir o modelo de liderança com o cargo de CEO, a gente só vai conseguir fazer as coisas se mexerem a partir do momento que a gente dá o exemplo, né? E então eu acho que eu tenho uma participação muito importante em poder fazer esse caminho de realmente estar dando um exemplo no dia a dia, mas também de puxar o resto, né? Não adianta só dar o exemplo, mas a gente também tem um papel aí de fazer o time sair da inércia. Eu digo que o mais difícil é sair da inércia, eu acho que depois a gente vai ganhando aceleração conforme a gente vai conseguindo implementar projetos, mas sem dúvida nenhuma, para mim, o mais difícil é sair da inércia, porque você tem que mudar muitas vezes o seu mindset. Dependendo dos assuntos, você tem que mudar muitas vezes a forma que você vê determinados assuntos. Então não é simples, né? Tem muita gente aí que talvez ache que seja muito simples você chegar e fazer com que as pessoas pensem de forma diferente, mas não é tão simples, né? Então, eu acho que a gente que está na frente das companhias, a gente precisa dar o exemplo e a gente precisa puxar o time para que realmente a gente comece a ver uma mudança que realmente seja prática, né? Senão ela fica só na parede, né? Perfeito. Eu, como, claro, a partir do podcast que me dá essa relação com bastante C-Levels, e através, hoje, do ecossistema que a gente desenvolveu, do Conversas Sustentáveis, eu acompanho mais de perto, né, CEO, CFO, a agenda do pessoal, inclusive agora tem esse evento de Bento Gonçalves que eu comentei, vai ser o CEO da operação. A gente tem visto o próprio interesse de grandes executivos ali na Randon, o próprio Daniel Randon está puxando à frente, e porque ela não vai funcionar se os colaboradores verem que não é uma exigência, se os C-Levels não comprar a ideia, é difícil mudar. Mas, pô, tu contou um pouco da tua trajetória. A parte de sustentabilidade, principalmente SG, são coisas mais novas. Como é que foi para a questão de cultura, de tu entender, pô, isso aqui é relevante agora, a gente precisa dar um exemplo. Como é que trabalha a cultura na cabeça de quem já vem do mercado tradicional, vamos dizer assim, no qual a gente define lucro, maximização de lucro, a gente tem que trabalhar e ser mais produtivo, e agora a gente tentar casar. Temos que ser produtivos, tem que ser lucrativo, mas a gente tem que estar olhando para os aspectos sociais e ambientais agora com um pouco mais de dedicação. Como é que é esse processo de aculturamento e engajamento? Porque eu sei internamente em muitas empresas que é difícil, muita gente que não considera ainda uma pauta muito relevante. Com certeza. Assim, eu comecei a me interessar a partir do S, né, do social. Eu realmente comecei a perceber, principalmente nas pessoas, independente de gerações, mas a forma que as pessoas vinham se engajando no trabalho, e muitas vezes sobre essa questão da ressignificação com o trabalho. E isso, para mim, era muito nítido quando a gente olhava, principalmente dentro dos rendimentos das pessoas, na produtividade. E a partir daí eu comecei a olhar essa pauta com mais carinho, desde que, não só olhando coisas legais, que eu acho que isso é o básico, né, se você está fazendo o que é legal, mas muito mais olhando para a visão assim, do que eu consigo ganhar sendo uma empresa mais diversa, o que eu consigo ganhar olhando, né, com uma visão muito menos só de processo, e entendendo mais o que cada um
move, né? O que move cada uma das pessoas para poder contribuir com a empresa. Então, eu comecei a entrar no ESG olhando isso. Depois, quando eu vi essa letra, e aí, só para a gente fazer um parênteses, né, sempre deixando claro que ESG, você sabe melhor do que é um recorte aí da sustentabilidade, né, principalmente olhando o mercado financeiro. E aí eu comecei a olhar, poxa, e aí fomos para as outras letras, né, e principalmente no E. Quando a gente começa a entrar no E, e a gente começou a olhar isso com mais carinho, a gente começa a olhar o quanto a gente pode fazer de diferente, e quando a gente começa, perdão, quando a gente começa a entrar mais no detalhe, a gente começa a ver realmente assim, bom, eu, eu não só acho que eu devo ser melhor, mas eu consigo também ganhar dinheiro e cuidando dos impactos que eu gero, né? Enfim, como companhia, para a sociedade. Eu acho que a grande visão, quando a gente olha desse jeito, quando a gente tem um objetivo claro de entender que é algo que, se a gente olhar com carinho, a gente tem possibilidade, sim, de tratar todo esse impacto que a gente gera de uma forma desde que você tenha uma boa organização e uma agenda bem feita. Eu acho que, por exemplo, quando a gente olha no E e a gente começa a ver o tamanho do desafio, ele é grande. Mas você, aos poucos, você vai separando esse desafio, seja tratar um recurso, seja olhar uma água, seja olhar uma eficiência hídrica, uma eficiência energética, enfim, você começa a separar esses problemas, começa a olhar e você começa a entender que, pô, realmente, eu acho que eu, como empresa, eu também posso fazer mais do que eu estou fazendo. Então, dentro desse processo, você começa a olhar ele mais no detalhe, você começa a ver, poxa, eu acho que eu, como companhia, a gente precisa fazer isso, né? E a gente vai entendendo, né, cara? Vai entendendo que realmente, assim, a gente, como empresa, a gente tem uma responsabilidade grande, e eu acho que muitos executivos começaram a entender isso, muitas empresas começaram a entender isso, e isso, ao mesmo modo, faz com que elas sejam mais eficientes, porque a perda, né, por perder no processo produtivo, também não é ser sustentável. Então, assim, a gente brinca, não é abraçar a árvore, né? Nós estamos falando aqui de você conseguir ser uma empresa que efetivamente consegue gerar lucro, mas consciente, tratando os teus impactos, né, frente àquilo que você produz, a forma que você atua. Então, quando você começa a entender isso, né, e aí você vê que tem muita oportunidade de você melhorar, acho que todas as empresas começam a se criar essa matriz de materialidade e entender realmente o que precisa ser feito, eu acho que as coisas aos poucos vão acontecendo. Agora é óbvio, se você olhar onde você está e você tem que melhorar, independente de qualquer coisa, às vezes até desanima, sabe? Puta, não tem muita coisa para fazer. Mas aí eu acho que aí aos poucos você ir se organizando e fazendo que essa matriz de maternidade de médio e longo prazo, você vai decompondo ela e tratando cada desafio ao seu tempo, né? E tu tocou num ponto que é justamente isso, né? Nós no Conversas Sustentáveis, lá no ecossistema, na comunidade que a gente formou, que tem também outros celebres, a gente fala que não existe negócio verde que fecha no vermelho. Então, não é papo de abraçar a árvore, né? A gente está ali, pô, aqui eu sou empresário, tu está ali defendendo a tua empresa. A empresa precisa ser lucrativa. Esse é um ponto. Acho que ninguém cria um negócio para que ele não seja lucrativo, né? Acho que é uma premissa básica de qualquer empreendedor e depois dos executivos que assim o tocam. E esse é um ponto que eu queria trazer, né? Porque é tão difícil a gente falar de sustentabilidade lá que a gente fala, nós somos conversas sustentáveis, sustentabilidade de maneira otimista e racional, porque a gente tenta deixar ao máximo as emoções de lado, é óbvio que tem uma parte mais holística, mas a gente é guiado por dados, por resultados, e tu percebe que aí uma visão mais geral, mais ampla, que ainda tem essa barreira de entender que a sustentabilidade ela pode ser de uma maneira estratégica benéfica para a empresa, ou ainda a grande massa acha que a sustentabilidade é mais custo e mais uma tarefa. Hoje eu estava conversando com um executivo que ele, cara, agora me deram mais essa coisa de sustentabilidade, já não bastava o meu dia a dia, eu tenho que olhar também, sabe? Como é que está a tua percepção em relação aos outros teus pares e outros executivos? Olha, assim, primeiro eu vou dizer, primeiro por mim,
Mas, assim, eu não consigo acreditar empresas vencedoras num planeta destruído. Primeiro ponto. Eu não consigo acreditar. Então, assim, eu não consigo ver esse É um bom planeta corte. daqui a 100, 200 anos do jeito que nós levamos a vida, seja no Brasil, seja no mundo. Então, na minha opinião, né, mudanças precisam ser feitas. Né? Acho que o planeta ele não consegue se manter. Então, precisa ser feito. Quando eu escuto colegas, e assim, a gente escuta, obviamente, posições de várias frentes, e a gente procura respeitar todas elas, mas eu tenho visto, assim, pelo menos da onde eu tenho ido, muitas pessoas que também entendem esse movimento, sabem do desafio, né? Algumas talvez até mais adiantadas no sentido da ação, outras ainda, né, discutindo internamente dentro do board o que pode fazer, o que não pode fazer, umas já com budget, outras ainda fazendo ações mais, né, quando dá, mas eu acredito, sou bastante otimista, que a gente deve tratar o assunto com evidências, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Eu acredito que sustentabilidade, para mim, não é eu acho, né? São evidências. Cara, tem evidências e a gente precisa trabalhar nelas, né? Porque a gente vive num mundo muito polarizado, num mundo em que as pessoas vão muito pro eu acho isso, eu penso aquilo. E sustentabilidade, para mim, cara, a gente tem que falar sobre evidências. Existem evidências, a gente precisa tratar e a gente precisa cuidar. Então, assim, essa é a minha opinião em relação a esse assunto. Pô, acho que nisso aí a gente é muito alinhado. Essa questão do achismo, uma vez eu fui fazer uma palestra, né, eu comentei, e aí na hora de perguntas, o cara falou, mas eu acho. Daí eu falei, não, olha só, tudo bem. Aí eu mostrei uns dados, né? Falei, tem isso aqui que está acontecendo, com base nisso, nisso. Mas eu continuo achando que não. Daí eu falei, bom, então daí eu não tenho muito o que te dizer, né? Porque aqui eu estou te trazendo dados do que está acontecendo, dos resultados. Mas se tu prefere, não, eu digo, eu não estou aqui para convencer, estou aqui para apresentar e tu faz o que tu quiser com essa informação. Até no próprio podcast a gente Exato. diz isso, né? A gente traz pautas. Eu digo, eu não estou aqui para fazer as pessoas pensarem que nem o Wagner. Eu acho que a gente precisa ter uma análise crítica. Eu não, cara, tu não precisa acreditar em mim. Pesquisa, vai atrás da pesquisa, da fonte e tira a tua própria conclusão sobre aquilo. É isso aí. Eu também tenho a mesma visão. Eu falo assim, eu não estou aqui para converter ninguém, né? A gente tem que mostrar as evidências e cada um em cima dessas evidências, saber da tua responsabilidade e do porquê de você agir ou não agir, né? Eu acho que essa é a questão principal. Exato. E agora que a gente está falando de tudo isso, o resultado e tal, me vem essa questão. Hoje já está claro, ou como é que vocês medem, já conseguem medir que tem um retorno financeiro, já tem, isso está claro, seja através de linha de crédito, seja através de retorno mesmo lá na ponta, na compra. Como é que vocês, se já percebem, se sim, e como é que vocês medem isso? Eu particularmente, assim, a gente trabalha muito lá com o que a gente chama das alavancas de valor financeiro, né? A gente chama as alavancas de valor, e tem as alavancas de valor, muitas vezes, a gente não consegue medir. Eu digo assim, a gente sabe que é importante para a reputação da empresa, a gente sabe que isso é legal para um monte de coisa, mas eu sempre digo para a turma que existe também uma série de alavancas de valor financeiro que também ajudam muito no negócio. Vou dar um exemplo. A linha que nós lançamos, por exemplo, de proteína vegetal. Ela é uma linha de ganho financeiro em que a gente trabalha, né, com uma proteína em que a gente ajuda a desenvolver aqui os fornecedores regionais. A gente tem todo um trabalho que envolve, né, uma cadeia super importante de proteína vegetal e que nos dá lucro. Então, assim, essa é uma ação que eu falo de alavanca de valor. Quando a gente vai lá para dentro da fábrica, uma fábrica gigante que nós temos, e a gente troca toda a parte de eficiência hídrica por lâmpadas de LED. Quando a gente vai para hoje nós estamos no mercado de energia livre, e aí estamos caminhando agora para buscar solar. Então, são tudo questões que eu chamo de valor, né? Então, tem valor financeiro,
que também tem valor sustentável, né? Por exemplo, hoje a gente trata todos os nossos resíduos, né? A gente não manda nada para aterro, então assim, isso também é super importante, e a gente consegue negociar isso de uma forma que a gente não tenha prejuízo. Então, assim, mais um exemplo do que a gente está fazendo. Então, te dando aqui 3 exemplos, por exemplo, de ações de valor, que são de valor financeiro e são sustentáveis. Então, claro que fora isso, existe sim a possibilidade de ter uma linha melhor no banco, mas eu digo para você, não é tão simples hoje, viu? O pessoal fala muito sobre isso, mas às vezes você vai numa... nem sempre tu consegue. Eu acho que a questão reputacional ela é super importante, mas eu digo para você o seguinte, dá para conseguir alavanca de valor, né, ganhando dinheiro e também sendo sustentável, né? Eu acho que eu gosto muito de ir nessa linha e eu faço pessoalmente um curso às sextas-feiras para toda a minha equipe de administrativo e lideranças. A gente tem um curso de 4 meses que a gente fala só sobre isso, sobre SG, sobre essa mudança de mindset e tal, porque eu acredito que não é numa conversa que você muda, então a gente tem cursos internos que a gente fala sobre isso, e nesses cursos a gente traz muito esses exemplos, alavancas de valor. Claro que a gente fala também do valor intrínseco, mas a gente fala também dessas outras questões de reputacional, de você reduzir turnover também, que é custo, né? Quando as pessoas começam a ver, pô, eu quero trabalhar lá e eu quero ficar lá também, isso tudo dá para medir, e tudo é uma alavanca de valor financeiro. Né? Então, eu gosto também de mostrar para as pessoas que isso também tem valor financeiro e que não simplesmente, talvez não seja a minha palavra, simplesmente, mas não é só uma questão de reputacional, não. Dá para ganhar dinheiro também sendo sustentável. Perfeito, eu acho que exatamente é aquela história que a gente consegue fazer aquela história, entre isso ou isso, qual que tu fica? Pô, eu quero ficar com os dois, né? Eu não preciso ser Só que ou, tem uma né? barreira, o problema são as barreiras, né? Por exemplo, você vai fazer lá, às vezes, um investimento disso aí, não vai levar, você não tem payback de 2 anos, 3 anos. Às vezes você tem que trabalhar com payback de 5 anos, payback de 7 anos. Será que as empresas estão dispostas a esperar isso? Entendeu? Então a gente começa a entrar, Não, eu me formei na área de e eu acho que finanças, não é nem né? só isso, né? Acho que, eu acho que não é nem só a questão de esperar, eu acho que é que nem eu digo, é muito lindo a gente trazer uma visão da Europa e não sei o quê, mas o Brasil, ele é um país muito volátil. Cara, será que vale a pena eu ficar 5 anos nisso? Eu não sei nem o que vai acontecer nas próximas eleições e o que isso vai impactar meu negócio se tu quer que eu tenha um retorno, um payback de 5 anos. Então, eu acho que às vezes não é nem é o nosso cenário econômico que não facilita para que as coisas também andem, né? Isso também é verdade. Isso também é verdade. Mas eu estava comentando antes, porque normalmente você vai trabalha com essa visão de custo de oportunidade, né, que a gente chama, que é você vai olhar, poxa, eu fazer um investimento ali que tem um retorno que vai demorar 5, 7 anos, eu vou aplicar uma outra coisa aqui, possivelmente esse de retorno de 5, 7 anos, ele muitas vezes acaba não sendo priorizado. Então, isso também acaba sendo uma grande barreira para você aprovar projetos também nessa frente, né? Querendo ou não, ele acaba sendo um impedidor. Né? Sim. Tu comentou ali da parte social ali, que é a questão de retenção, de turnover, isso aí é uma coisa que a gente bate muito na tecla dentro do nosso ecossistema. A gente tem uma empresa, um pesquisador, que ele estuda há 12 anos na Europa sobre felicidade nas organizações. E, e lá na Europa já é muito mais denso essa pauta do que aqui no Brasil, né? Já é uma coisa mais normal dentro das empresas trabalhar isso. E aí a gente falando, conversando sobre isso, tem um grande ponto que a gente até lá na Agas a gente comentou, que é a questão geracional. A gente vai pegar tanto uma pessoa, um baby boomers, quanto um menino aí, uma menina de 17, 18 anos entrando no mercado de trabalho com visões e com valores completamente diferentes. Hoje, agora, essa semana, né, teve o rebuliço da Amazon, que a partir do ano que vem a galera vai ter que todo mundo full time, e essa nova geração ela não quer, o que deu de debates na internet. Nós ali na comunidade também deu um debate bem acalorado sobre isso. Sim. Onde é que isso entra
nas estratégias, como é que vocês lidam com esse perfil, tentam conciliar as lideranças, trabalhar a nova geração e os objetivos da empresa? Eu acho que o grande desafio, quando a gente pega tudo isso que você está falando, e, e tem sido um desafio não só para o senhor, para as empresas, é como que você mantém que a cultura da empresa ela não se perca, pelo fato de que quando você não tem as pessoas presentes, é muito mais difícil você manter uma cultura. É muito mais difícil, né? Porque a cultura, no fim, é a forma que nós fazemos as coisas, né? O jeito que nós fazemos as coisas, a forma que nós fazemos as coisas. E quando você tem um modelo em que as pessoas não vão até o escritório, e isso algumas empresas, num primeiro momento, entenderam que não teria esse problema, depois começaram a perceber que acontecia isso. E aqui eu nem estou falando daquelas pessoas que eventualmente utilizam disso e acabam não sendo tão produtivas, nem estou entrando nesse ponto. Estou entrando mais um ponto mesmo de cultura, da forma que a gente atua. Por exemplo, a gente está com um baita problema. Quando você está no escritório, junta aquela galera, vamos direto para uma sala, vamos resolver e tal. Pô, mas a pessoa não está aqui, ela está em casa. E aí tem que se fazer mais reuniões, talvez, para poder tratar o mesmo assunto, porque não está todo mundo ali na mesma visão. Então, eu acho que isso se perde um pouco porque as empresas se acostumaram a trabalhar desse jeito durante décadas. E então, quando você vê o jovem, ele já vem com uma visão de que, cara, vou trabalhar de casa e está tudo certo. Mas eu não acho que o problema seja efetivamente o trabalhar de casa, porque eu acho que a questão realmente é na questão da cultura. Eu acho que o híbrido, cara, eu acho que o híbrido, ele pode ser negociado. Aí é uma opinião, tá? Uma opinião minha. Eu acho que, assim, trabalhar totalmente de casa, eu posso falar pelo meu segmento, né? É difícil eu falar por outros segmentos, porque eu não tenho, né, todo o conhecimento aí do que gera muitas vezes produtividade, engajamento na turma. Mas no meu segmento, né, claro, quem está na fábrica não tem como ficar em casa, mas quem está fora da fábrica, a gente percebeu assim que eventualmente quando acontece de forma híbrida, a gente não viu grandes problemas. Agora, vou dizer na época ali da pandemia, sim, a gente sentiu dificuldade, sentiu por quê? Porque a gente perdeu velocidade, porque aquilo que às vezes a gente resolvia numa reunião precisava de duas, três, quatro, né? Porque a gente não conseguia juntar esse fórum para tratar o assunto e na mesma velocidade, porque os problemas eles acontecem cada vez mais rápido e precisam de soluções cada vez mais rápidas, né? Então, só que tem gente que ficava em casa que, cara, que mandou muito bem, trabalhou pra caramba, que resolvia, mas tem outros que, eu digo assim, é que nem no escritório, às vezes você sempre tem aquele funcionário que você tem que acompanhar mais de perto, tem aquele que você deixa ele mais solto e ele vai embora, toca, que é uma beleza. E aí eu imagino que aquele que está trabalhando de casa, que ainda precisa desse acompanhamento, fica muito difícil, né? Então, eu acho que é um desafio, sim, para as empresas em relação à questão da cultura, dos valores, né, que a gente espera que cada funcionário tenha. Então, eu particularmente acho que é uma visão mais híbrida, e aí acho que cada empresa tem o seu modelo, né? Talvez ainda funcione, dependendo do ramo que você está atuando. Eu, particularmente, nunca trabalhei numa situação que todos estavam em casa, e também não sei como eu trabalharia, sendo bem sincero, né? Mas até poderia ter uma adaptação. Mas eu acho que realmente tem um grande desafio. Viu? Eu joguei essa bomba lá no grupo, né, que a gente tem, e eu fiz uma brincadeira inicialmente, né, eu gosto, para mim, 2 dias de home office é o suficiente, que é sábado e domingo, e o resto presencial. Mas, obviamente, é o que eu disse, assim, vai variar muito de negócio. Obviamente, eu permeio dentro do corporate e no mundo de inovação. E eu acho que, assim, o home, assim, full, eu conheço pessoas que faturam relativamente bem, e eu acho que ele funciona para determinado tipo de segmento e determinado tipo de faturamento. Ele pode funcionar. Depois ele chega num estágio que é difícil tu conseguir manter excelência, crescimento no mesmo molde, né? E eu acho que esse é um grande desafio. Eu concordo contigo na questão de velocidade, tem a questão de tu estar aprendendo com alguém ali, né, que é mais sênior, tu tá ali no dia a dia.
Mas também tem, por isso que eu acho que o híbrido ele acaba funcionando. Tem a questão de inclusão, tu dá mais acesso, mais oportunidade de emprego para pessoas que às vezes não poderiam estar realmente presentes. Então, assim, acho que cabe muito a estratégia. O que eu vejo hoje é que a nova geração na questão do trabalho, eles têm propósito, né? Eles querem saber com quem eu trabalho, qual é o motivo. Muito mais diferente de antigamente, né? Antigamente era, ó, tu vai ganhar 15 mil por mês, o cara nem queria saber mais do resto, eles queriam saber, eu vou ganhar 15 mil, vou comprar meu carro, minha casa, e isso para mim que importa. O cara pode me xingar, me mandar longe, eu vou trabalhar igual. Hoje não, hoje eu brinco que às vezes parece que tu tem que pedir permissão para a pessoa fazer o trabalho dela. Olha, se tu quiser fazer aqui, não quero te incomodar aqui, mas então assim, tem essa questão do propósito que tu tem jeitos de falar diferente. É perceptível isso dessa nova geração que vocês estão vivenciando também? É, eu sou da geração que eu trocava emprego por lealdade, né? Então, assim, pô, eu conseguia, a empresa me dava um emprego, eu tinha oportunidade de crescer naquela empresa, eu ia ser leal a ela e talvez passar a vida inteira, se eu ver meu crescimento ali dentro e tocar, né? Então, assim, e hoje o jovem, é isso aí que você falou, se ele não consegue enxergar o propósito dele a favor do propósito da empresa, não vai rolar. E tem os jovens também que não sabem qual é o propósito que eles têm e também simplesmente não concordam com o modelo, enfim. São instáveis emocionalmente também, né? A gente sabe disso, tem bastante dificuldade emocional, às vezes, também, para tratar em situações de conflito, né? Que a gente sabe que vão ocorrer nas empresas. Então, isso a gente também, a gente percebe isso, e aí é o que eu falo sempre, que eu acho que o grande desafio é, assim, eu falo muito de mentoria, né? Porque a mentoria, ela serve, eu costumo dizer que ela tem um grande efeito para aquelas pessoas que já tiveram decepções na carreira e elas precisam, o tempo, né? Quando você entra você começa a trabalhar, você é muito jovem, normalmente você acha que tem certeza de todas as coisas, que você ainda não foi testado, né? E o jovem tem muito isso, né? Eu tenho certeza de tal coisa. Normalmente, ou você não tem experiência, ou você é muito jovem. Aí a vida vai te batendo, né? E aí tem aquele psicólogo Danny Kruger, né, que fala, né? E aí com o tempo você vai perdendo o teu nível de confiança, você vai ficando um pouco mais velho, vai amadurecendo, e aí você começa a olhar, poxa, realmente eu tenho muito a aprender. E aí você chega naquele momento que alguém tem que te mentorar, alguém tem que te ajudar para você virar um especialista, ou você vai ficar navegando ali no autossabotagem, ali você não consegue avançar na carreira. Só que aí você fala, poxa, essa galera tá top para você mentorar, mas aí já é uma galera que está ali na faixa de 30 anos, né? E hoje o jovem ele já chega com 20, com 21, 22, e aí se você tenta mentorar um cara desse, ele não quer te ouvir, porque ele não tem experiência, ele chega, ele acha que ele sabe tudo, né? Então fica muito difícil, e aí ele chega já com as visões pré-concebidas, e aí você tenta conversar com ele, olha, cara, mas assim, ó, a empresa é assim, é um pouco mais, né, as coisas acontecem desse jeito, tá, mas então não é aqui que eu quero ficar, né? E aí ele começa com essa visão, ele sai daqui, vai para outra empresa, vai para outra, né? E aí ficam bastante tempo procurando a empresa que vai estar a favor do propósito que ela tem. E eu percebo isso muito nos jovens, né? Eu tento, particularmente, eu brinco, né? Quando vão chegando os jovens, eu chamo eles para conversar, falo um pouco sobre isso. Eu estou te falando porque eu vejo isso acontecer, porque eu converso com eles. Mas é difícil. E aí, quando você pega de alguém um pouco mais que já passou por esse processo, e aí ele começa a entender, né, cara, que uma coisa é a vida dele fora, antes de entrar dentro de uma companhia, e depois, quando ele chega. A gente já é diferente, né, como a gente já comentou antes. Então, a gente tem esse desafio extra, que é o nível de mentalidade que esse jovem está chegando, mas não porque ele tenha propósito. Eu não vejo nenhum problema em ter propósito. Eu não acho problema nenhum nisso. Eu acho que minha crítica não está no propósito. Eu acho que a minha crítica está muito mais na instabilidade, na questão, muitas vezes, do jovem não estar com a visão assim que ele precisa para entender que a vida nas empresas é diferente, muitas vezes, da maioria deles que tiveram uma criação muito diferente, pelo fato de ser um momento diferente, por terem sido super protegidos, né? Então, acho que essa é a grande questão que pega hoje, por exemplo, para as grandes empresas. Porque é complicado, cara. É complicado. Você tem uma mentalidade diferente. Eu,
eu costumo dizer, né? Pô, eu empreendo e já há algum tempo, já fiz coisa boa, já dei cabeçada, e eu gosto muito da palavra propósito, né? Eu lembro que meu pai me dizia assim, cara, isso é bonito nos livros, né? No dia a dia você vai ver que é diferente. Ah, E é como tu disse, quando tu é novo, tu acha, não, eu vou aqui, eu faço, porque, né? Quando tu é novo, tu tá cheio de energia e tu acha que tu vai resolver. E daí depois tu vai percebendo, né? Que tu só vai atingir os teus objetivos ou o teu propósito se tu souber suportar o processo. E aí esse é a questão, né? O pessoal quer viver o propósito sem passar pelo processo, quer cortar caminho. exato, Esse tempo eu estava falando verdade. com o pessoal de vendas e eu dei um exemplo de uma área de negócio comercial que os caras, porque hoje tem ferramentas de vendas e tal. Eu falei, cara, mas nada funciona. Se o teu público é B2B, com ticket e tal, nada funciona melhor que a ligação. Tu pode ter X mil plataformas, cara. Se tu ligar mais, quem vende mais é o cara que liga mais, que visita mais, é o cara que vai vender mais. Não tem, pode me dizer 25 mil plataformas novas, LinkedIn, Insta, sei lá, qualquer outra coisa, e não vai. E é a mesma coisa para os dias de hoje, né? Acho que acaba que a gente precisa respeitar o processo das coisas, né? Acho que não tem como a gente querer mudar isso. E Tchê, a gente está indo para o final já, e eu tenho uma pergunta que eu acho importante aqui de fazer, antes da gente se encaminhar mesmo, que é como é que vocês, como já são uma empresa já, né, mais sólida, como é que vocês trabalham isso com os parceiros, com a cadeia? Vocês têm alguma ação? Vocês têm buscado isso? Já está no mapa de vocês ou ainda o foco está muito mais interno? O famoso escopo 3, né? A gente, a gente tem um trabalho aí que a gente tem alguns clientes, inclusive, que já nos cobram, né? Como grandes mercadistas que nos cobram, e isso eu digo que é super legal, porque faz a gente se mexer também, porque também eles são super atualizados. A gente, dentro do nosso segmento, nós temos parceiros, né? Que também ou produzem para nós, enfim, tem parcerias que a gente também tem uma agenda com eles, né? E com os fornecedores, sem dúvida. Claro que os fornecedores menores sempre é muito mais difícil, né? E é não só pela questão dele ser menor, mas às vezes porque ele não tem mesmo a informação, tá? Às vezes a gente acha assim que a gente parte do pressuposto de que todo empreendedor conhece SG, né? E assim, a gente se surpreende conversando com pequenos fornecedores que nunca ouviram falar, inclusive. Então, assim, não é algo ainda que a gente Mas vê, não é mas a nem, gente mas não é nem, procura. não é nem só o pequeno, desculpa te cortar, eu tenho um camarada nosso e a empresa dele, capital fechado, fatura 1,6 bi. E aí ele falou, Wagner, é o seguinte, eu preciso entender sobre sustentabilidade, ESG. Eu nem sabia que existia esse tal de ESG, e um cliente dele que grande falou, cara, olha só, para eu continuar comprando de vocês a partir de 25, vocês têm que ter isso aqui. E imagina, uma empresa que fatura 1,6 bi, o cara roda o mundo inteiro Imagina. para evento, não sabia o que era o ESG. E nessas palestras que eu dou, acho que a gente até conversou num outro momento, né? Naquela palestra que eu fiz lá no SESI, e a gente também falou sobre isso. Eu fui abordado depois da palestra por vários empresários ali, que ou tinham ouvido falar, mas não tinha noção do que era, né? E que gostariam de entender um pouco mais. Até aqueles que realmente não sabiam do que se tratava. Então, a gente já percebe isso é muito latente, assim, sabe? E tem aqueles também, né? E aí em várias fases, né? Tem aquele que diz que não tem dinheiro, tem aquele que realmente não consegue, tem aquele que falta conhecimento. Mas a gente, obviamente, a gente tem procurado sempre, né? Com as parcerias que a gente faz, sempre primeiro ter todos os cuidados legais, primeiro, e depois indo realmente com uma agenda positiva de SG com eles, né? Sempre incentivando para que eles consigam avançar, né? Esse é o sonho sempre, né? Se todo mundo fizesse o escopo 1, a gente não teria o escopo 3, né? Então, eu acho que esse sem dúvida nenhuma, é o caminho, né, que a gente tem que buscar para o futuro, né? Perfeito.
Tia, a gente está se encaminhando para o final e, normalmente, eu gosto que o pessoal dê alguma dica de livro, filme, alguma coisa que tu acha interessante aí para possa agregar para a galera que está nos acompanhando. Eu brinco, galera, mas o nosso público já é de 30 a 48 anos, então não são galerinhas, né? É um pessoal que já está no mercado e, então, se tu tiver alguma coisa que tu acha relevante para o pessoal ir atrás, dar uma catada aí, por favor. Ah, sim, eu tenho alguns livros, eu realmente agora não me lembro de cabeça, posso depois passar, mas eu particularmente gosto bastante. Eu acho que a Dom Cabral tem alguns cursos bastante interessantes, já fiz alguns cursos lá na Dom Cabral, inclusive online, falando bastante sobre o assunto, temas bastante atuais. Eu acho que realmente a gente tem os materiais do Fórum Econômico Mundial, enfim, eu acho que tem bastante conteúdo aí gratuito. Eu brinco quando eu tenho falado nos cursos lá com a minha equipe, né? Eu brinco com eles que a gente vai falar das ODS, né? E eles muitas vezes, pô, mas o que tu está falando? E aí eu falo para eles, falo, gente, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Vocês vão perguntar para os seus filhos e na semana que vem vocês trazem. Aí vocês vão descobrir o que é ODS. E é super engraçado, porque assim, não são todos, mas sempre tem dois, três que falam, cara, meu filho sabia disso, eu não sabia, você falou. Né? Então, é muito interessante, porque, graças a Deus, né, isso para mim já tem sido pauta nas escolas, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que incentivar mesmo, acho que são vários lugares que a gente pode pesquisar, e eu Saiu acho até que a uma gente tem matéria que, sobre os tem que ir para ETS, frente né? disso. Saiu uma matéria que apenas 1% dos brasileiros conhecem com profundidade o que são os 17 10. E É, aí né? tu vê o tamanho da, da, do desconhecimento e também, né, a questão de oportunidade. Eu costumo trabalhar com oportunidade de negócio e de tu trabalhar com aquilo que é sustentável de fato no médio e longo prazo, né? Com certeza. Eu acho que eu realmente acredito nisso, e como eu te falei, se a gente quer ter realmente um planeta que se sustente aí nas próximas décadas, a gente tem muito para trabalhar. Perfeito. Então, Tia, agora quero te agradecer aí o teu tempo para a gente estar conversando, falando dessa pauta que vai ser cada vez mais forte, cada vez mais madura. A gente tem isso também tentando fomentar no nosso ecossistema, desenvolvendo bastante negócios. E quero que tu deixe as considerações finais, quem quiser bater um papo, onde é que acha. Eu também, para o pessoal aqui, sabe, já sabe, a galera de cadeira, tudo @conversas sustentáveis, não tem erro, Insta, LinkedIn, só chamar lá, a gente conversa. E, Luiz, então contigo aí, as palavras finais. Bom, primeiro, de novo, né, queria agradecer o convite. Eu acho que te parabenizar aí pelo projeto. Não é fácil, né, manter. Às vezes a gente começa aí, imagino que para você também seja um baita desafio, mas com certeza você está ajudando também como um todo, né, as pessoas quem tá assistindo, ou quem está vindo conversar contigo, está sempre aí também pensando e cada vez mais acelerando para que a gente possa avançar, né? Então, parabéns aí também pelo trabalho. Dizer que eu acho que a gente tem muito para fazer. A gente vê que 2040 está chegando aí. Nós precisamos cuidar do nosso planeta. A gente precisa dar o exemplo para os nossos filhos. Né? Eu tenho duas filhas e, assim, cara, não tem dinheiro no mundo que vá pagar o exemplo que a gente precisa dar para elas, para os nossos filhos. Então, assim, independente daquilo que a gente. Eu brinco assim, o que a gente fez no passado, mas a gente não sabia que estava fazendo errado, é uma coisa. Agora, quando a gente está vendo, a gente está fazendo alguma coisa aqui, talvez vai prejudicar o trabalho, você já, o planeta, e você já sabe, tem que mudar. Tem que buscar, pelo menos, né? Tem que, né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, sabe? Quando a gente vai para o social, né? Eu falo, a gente tem os grupos de afinidade lá dentro da empresa, e a gente não fala de questão de promoções, é questão de saber respeitar, de você respeitar o próximo, quando a gente vai para a governança, as pessoas saberem que, né, que a governança ela mantém a empresa sustentável na frente, ela dá credibilidade para o negócio. Então, quando você começa a mostrar que cada letra ela tem um objetivo que é nobre, né, que não necessariamente ali é falácia, questão do que eu acho, do que eu deixo de achar, que não é nenhuma questão política,
sabe? Que tudo isso tem muito a ver com o que a gente está pensando para o futuro. Eu acredito que aí sim a gente vai avançar como um país, né? Porque é o que realmente a gente precisa. A gente leve a sério esse assunto e, de novo, que é evidência. E aquilo que, pô, a gente fala não tem evidência, desconsidera. Mas se tem uma evidência, precisamos trabalhar nisso, porque a gente não pode fechar os olhos e simplesmente dizer, ah, não, isso aí eu acho que não. Não, gente, vamos lá. Se essa hipótese ela realmente foi validada, a gente precisa trabalhar para isso. E eu acho que a sustentabilidade precisa disso e realmente a gente precisa avançar, porque esse planeta vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então a gente precisa cuidar melhor dele. Né? De novo, muito obrigado, né? Adorei bater um papo contigo aqui. Achei que foi muito produtivo e saí daqui bastante feliz. Obrigado, eu que agradeço pelo tempo. Sei que é difícil encontrar, né? A gente está aqui, para quem não sabe, já são 8 horas da noite. E também agradecer a todos vocês que ficam com a gente aí até o final. Quase eu esqueço de pedir, mas quem está aí acompanhando, dá estrelinha lá no Spotify, porque depois meu time de marketing fica bravo que eu esqueço de pedir isso. Curte lá para a gente chegar em mais gente, compartilhem. E nos falamos semana que vem, tem mais conversas sustentáveis. Forte abraço, pessoal.